Campsina, e essa é a segunda vez que acontece isso aqui, que o STJ procura a Assembleia para poder processar o governador Marconi Perillo. A primeira vez em 2013 foi negado e agora está acontecendo novamente. Só que a gente vem aquele questionamento, quem não deve não teme. Por que não deixa acontecer para mostrar? Imagina o tanto que sairia vitorioso se mostrasse na justiça que não tem nada a ver com isso. O governador que disse, foram 14 indícios, e aí 13 já foram abonados, somente esse que ficou. Imagina o tanto que ficaria bonito para o estado de Goiás se o governador fosse julgado e mostrado que realmente era limpo e que está apto a governar o nosso estado e crescendo cada vez mais. Mas eu acho que dessa vez ele não vai usar desse dispositivo do artigo 39, né? 39. Ele já usou, ele já está usando, já está lá na Assembleia para ser votado. Eu acho que ele não vai usar. Acho que era hoje a votação, não era? Não, na verdade, eu acho que ele não vai usar, porque ele vai falar com toda aquela base dele, que são 30, para pedir para autorizar a investigação, porque ele, através do advogado... Faça eu rir, não, isso aqui vai ficar ruim pra mim. Eu vou dizer isso. Eu fico numa situação difícil. Eu vou dizer, sabe por quê? Porque através do advogado, aí parece que todo político, esses políticos que têm muito dinheiro, procuram um advogado. O advogado é bom, né? Cacai. Advogado muito bom, influente, profissional cara, de primeira grandeza, não critica o profissional. Pois é, eu não estou criticando. Ele usa de todos os meios admitidos em direito para poder livrar os seus. Eu não estou criticando, inclusive eu quero elogiá-lo. Sim. Eu acho que o governador não vai usar desse dispositivo do artigo 39 da Constituição Estadual, justamente porque o próprio advogado dele disse que o mais interessado nessa investigação é o próprio governador. Se ele é o mais interessado, obviamente, isso foi vinculado nos jornais, obviamente, ele não pode deixar de atrapalhar a votação ali, autorizando, é claro, a investigação. Não é verdade? Sim, então eu acho que dessa vez ele não vai usar desse dispositivo. Porque senão ele não mandaria, porque ele está pagando e caro para o Cacai, né? Ele não mandaria o advogado dar essa informação de que ele é o mais interessado. Porque se ele é o mais interessado, ele não tem medo de enfrentar a investigação. Então eu penso que se o governo que quer, eu não vou dizer nem aumentar o nome, vou dizer limpar o nome, o momento mais propício para isso é dos 14 que tinha, que falta só esse, é deixar investigar, governador. Ligue lá para os 30 da base, pedindo, olha, pode autorizar. Né? Pode autorizar. E a sociedade de Goiás pode também fazer um pedido para que mude a Constituição Estadual. Faça um pedido lá para a Casa de Leis, para que mude a Constituição Estadual, para que se cumpra a Constituição Federal, que é superior a essa. Ele já tem uma... Eu queria pegar uma parte do senhor aqui, dizendo que ele já tem um grande benefício do Supremo Tribunal Federal, em que indeferiu, né, e negou, né, seguimento das provas adquiridas das gravações naquela denúncia contra o ex-senador da República, Demóstenes Torres. Então, como ele estava e ele tinha recebido vantagens daquilo lá, o STJ, 3 processos contra ele que estavam no STJ para esse fim, com essa finalidade, serão arquivados. Ele já tem um grande feito, já tem um grande benefício daquela casa, do Superior Tribunal de Justiça, não porque o Superior Tribunal de Justiça está o beneficiando, é porque foi invalidadas as provas, e se as provas foram na verdade, adquiridas, elas vieram ao processo de forma ilícita, por meios ilícitos, elas não podem ter sustentação mesmo, não. Isso eu defendo.
elas não podem, não devem ganhar sustentação, sob pena que de amanhã ou depois, todos os outros cidadãos, qualquer que seja, está sofrendo agruras do Estado por abuso de poder, por abuso, inclusive, processual. Então não pode, não deve. Não é só contra ele, Coronezinho, não, é contra qualquer um outro do povo. Provas advindas ao processo por meios ilícitos são os frutos da árvore envenenada. Os frutos podem até ser razoáveis, podem até ser comestíveis, mas a árvore que forneceu esses frutos são ruins, ela está podre, ela não tem condição ela não serve para nada. Então esses frutos podem ser consumidos, até pode, mas não tem garantias de que ele não vai fazer mal. Então esse é o entendimento em matéria processual, de que todas as provas carreadas aos processos e que não foram advindas a esses processos, que não são advindas por meios lícitos, elas devem ser desprezadas. E assim o STF fez muito com clareza, julgou com clareza e desprezou aquelas provas que ele achou que veio ao processo de forma ilícita. E aí o Coroné foi beneficiado nesses 3 processos que estavam no STJ. Pronto, parabéns para ele, parabéns para a defesa dele. Mais uma vez aqui eu quero elogiar o advogado Cacai e toda a sua equipe, que não é só ele, é um escritório jurídico que tem lá, que advoga para políticos. Eles têm uma competência absurda. Todos os políticos desses 27 entes federados o procuram. Por quê? Porque tem know-how. Ricos, né? Conhece, tem muito conhecimento na área jurídica e também tem muito conhecimento na área política e tem muito conhecimento na área do judiciário de modo geral. Então tem muitas influências e essas influências são boas. Às vezes traz prejuízo para a sociedade, sim. Agora, gente, aí eu vou falar aqui como na parte da defesa. A defesa ela tem que utilizar de todos os meios garantidos em direito para poder defender o seu cliente. Ela tem que fazer isso. Agora, é ruim a gente ver indivíduos que são useiros e vezeiros de prática criminosa. Eu citando aqui, Tiago, uma partezinha bem rapidinho, a matéria do Sérgio Moro falando que um dos réus, ele não falou o nome, um dos réus que era político, que perdeu a prerrogativa de foro, né, a prerrogativa de função, e aí agora está sendo julgado por ele, e foi julgado e foi condenado, inclusive, foram um total de 5, mas ele citou um deles. Observe o que é a prática do crime de colarinho branco. Um deles, estava fazendo o seguinte, ele sendo processado na Lava Jato sendo processado no STF e praticando crime na Lava Jato. Ora, ele sendo processado lá, se é de dar falar, não, eu vou, pelo menos enquanto eu estiver respondendo processo, eu vou dar uma quietada. Não, ele continuou na prática delituosa, praticando a delinquência. Então essas farras de prerrogativas, essas farras de imunidades, que para mim é uma nojenteza sem tamanho, que traz prejuízo ao povo, isso, na verdade, é difícil, é vergonhoso para certas autoridades que as utilizam para praticar crimes e continuar perpetuando, praticando esse tipo de crime. E isso está no Legislativo Municipal, no Executivo Municipal, no Legislativo Estadual, no Executivo Estadual, no Federal, nem se fala, que é uma farra só. Enfim, gente, para encerrar esses assuntos, o que nós temos que fazer, na verdade, é ter consciência política. Eu peço a vocês, tenham consciência política, pelo menos nesse estado. Demitam esse coroné e sua equipe todinha, inclusive aqueles que são seus serviçais, que estão na Casa de Leis desse estado, referendando tudo aquilo de maldade que ele pratica contra o povo, especialmente contra os funcionários públicos desse estado.